Bom dia a todos. Sempre uma alegria grande para mim vir aqui ao Centro Espírita Allan Kardec, né? A gente tem uma longa história, né, de colaboração, de amizade, né, com este centro. Pessoas muito queridas estão aqui, outras já passaram por aqui, já estão no outro plano da vida, né? Então, queria agradecer muito a Gleides pelo convite que me fez para que viesse aqui mais uma vez. Agradeço também os demais diretores da casa, o Paulo, né, o Pereira, tantas pessoas que olhando assim a gente se lembra, né? Alguns a gente sabe o nome, outros não. Sejam todos muito bem-vindos. A Gleides me convidou já faz tempo e não tínhamos definido um tema. É uma espécie de cheque em branco, né, Gleides? Meio arriscado. E aí, ultimamente eu andei refletindo sobre um pequeno artigo que eu encontrei na Folha de São Paulo em 2005, no tempo que o jornal ainda era lido impresso, né? Um pequeno texto escrito pelo professor Rubem Alves. Vários de vocês provavelmente já ouviram falar dele. Ele foi professor da Unicamp até a sua desencarnação, né, há poucos anos. No tempo que eu era aluno, ele estava muito ativo ainda, né, na Faculdade de Educação, trabalhando numa área na qual eu viria depois a me especializar, que é Filosofia da Ciência. Tem um livrinho dele de Filosofia da Ciência que eu estudei, assisti várias palestras dele, e depois, ao longo dos anos ou décadas, ele foi se voltando mais a questões ligadas ao ser humano, publicando artigos como este aqui, muitos livros, vários voltados para crianças, sempre com a preocupação fundamental da educação, né? Despertar, não só em crianças, mas também nós adultos, sentimentos edificantes, fazer a gente refletir sobre dimensões pouco conhecidas, né, da nossa vida. E esse artigo me surpreendeu bastante. Se vocês procurarem na internet, hoje ele está disponível online. Ponham lá no Google Rubem Alves, e o título do artigo é Meu coração fica com o coração dela. É uma frase que uma neta dele falou. Depois a gente vai explicar, vou ler uns pedacinhos, né? Então, no título do artigo não existe a palavra compaixão, mas ela é o assunto principal do artigo. A compaixão é um tipo de sentimento que nós temos e que é pouco comentado, né? Como sempre, eu vou iniciar essas reflexões com Allan Kardec, né? Sempre a referência básica para qualquer trabalho espírita importante tem que ser o Kardec. E ali, embora a gente não ache um texto do Allan Kardec sobre a compaixão, em muitos textos dele esse assunto é ventilado, alguma coisa é dita, né? E principalmente numa noção da qual deriva a noção de compaixão, que é a própria paixão, né? Não por acaso, né, a palavra compaixão, ela tem a palavra paixão como um pedaço. Compaixão é um termo composto, né? Quando a língua se desenvolveu, né, séculos atrás, ou mesmo mais tempo, porque é um termo que vem do latim, juntaram duas palavras independentes, a palavra paixão e a palavra com.
Então nós vamos explicar um pouquinho como que isso veio a ocorrer, né? Por que que esse termo foi inventado pelos criadores da língua, e depois a gente volta ao texto do professor Rubem Alves para encerrar. No Livro dos Espíritos tem uma seção chamada As Paixões, que está no último capítulo da parte 3. A parte 3 do Livro dos Espíritos é sobre as leis morais. O último capítulo é o capítulo da perfeição moral. E nesse capítulo tem várias seções, uma das quais se chama Paixões. Tem ali uma meia dúzia de questões importantes sobre paixões. Eu vou ler para vocês a primeira das perguntas e a sua resposta, que é a pergunta 907. A gente às vezes hoje em dia, quando olha lá o livro e vê que tem uma seção sobre paixões, a gente estranha um pouco, porque o termo paixão, ele adquiriu um significado popular no nosso linguajar do dia a dia, que não é exatamente o mesmo significado original, que é um significado filosófico, né? A filosofia, criada vários séculos antes de Cristo, sempre se ocupou do estudo das paixões. É um assunto fundamental para a filosofia, mas no dia a dia as pessoas falam em paixão num sentido um pouco diferente. Normalmente a gente se refere a algum tipo de sentimento meio descontrolado, né? Meio exagerado, que gera tumulto no íntimo das pessoas, algo que precisaria então até ser corrigido, atenuado, né? Para evitar que as pessoas sofram. Então a gente foca muito nessa parte negativa da paixão. Às vezes se faz, por exemplo, um contraste entre amor e paixão. Não dizer que o amor seria o sentimento profundo, justo, equilibrado, e a paixão seria um exagero do amor, um amor desequilibrado. Muitas vezes a gente ouve falar, matou-se por paixão. Ou então, outro exemplo, paixão pelo futebol, né? Leva as pessoas a fazer coisas impensadas, se envolver em brigas, né? Xingamentos. Eu tenho um aluno que é fanático por um dos times de Campinas. Ele vai em todos os jogos, assim. E o dia que o time dele perde, ele desaparece, né? Ele não vem, ele não estuda, ele não faz o que tinha que fazer. Aí ele falou um dia, né, que eu sou apaixonado pelo time. Quando o time perde, eu sofro muito e tal, né? Não vou falar qual que é. Tem dois, né? Então a gente fala isso, né? Paixão nesse sentido popular, tudo bem, né? Nós nos entendemos, a língua tem essa característica, mas do ponto de vista filosófico, o termo é neutro, ele não significa coisas ruins ou necessariamente ou boas. E Kardec já sabia que havia essa diferença, né, entre a origem da expressão paixão e um significado mais popular. Isso é que motivou a primeira das perguntas, essa 907. Ele pergunta assim: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ou seja, será que as paixões brotam de algum aspecto que é realmente ruim, negativo, né, no ser humano, embora faça parte da natureza humana? E a resposta é que não, né? A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, como tudo, aliás, que Deus implantou em nós, né?
Deus nos fez para o bem, né? Ele não poderia ter criado o ser humano com um princípio intrinsecamente mal no seu interior. O mal, né? A paixão nesse sentido que eu falei agora há pouco, eles dizem, está quando a gente exorbita, sai dos trilhos, né? Leva ao excesso aquele sentimento que na sua origem é bom. E aí eles acrescentam que as paixões podem levar o homem à realização de grandes coisas, como em geral os nossos sentimentos, né? O sentimento é o gatilho das nossas ações, né? Se o sentimento é bom, ele motiva boas ações, e os espíritos estão enfatizando isso, né? Paixões são aspectos do ser humano implantados pela natureza ou por Deus, que têm uma função boa, né? Elas nos conduzem a boas ações, salvo nos casos em que voluntariamente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acrescenta ali um excesso, né? Faz aquilo sair dos limites razoáveis e passa então a colher os malefícios dessa exacerbação. A resposta conclui: o abuso que se faz das paixões é que causa o mal. E aí, assim, quando a gente estuda filosofia, embora não seja a minha área, mas a gente acaba ao longo do tempo, né, ampliando os horizontes. Há 2 anos atrás, por exemplo, eu dei um curso sobre paixões. Tem filósofos importantes que têm livros inteiros sobre paixões. O principal deles, o mais influente de todos, é um livro publicado em 1649 por um grande filósofo francês chamado René Descartes. O Descartes quase que a gente poderia dizer que foi o fundador da filosofia moderna e também da ciência moderna, um grande gênio, né? Que dividiu a história da filosofia entre antes e depois. E no seu último livro, né, ele estudou as paixões, chama-se As Paixões da Alma. Foi publicado em francês. Ele morreu o ano seguinte, em 1650 ele morreu, foi o último livro dele. Esse livro é muito importante até hoje para quem trabalha com filosofia. E ali ele trata da paixão no seu sentido neutro, né? Esse que os espíritos vêm lembrar nessa resposta aqui, séculos depois, né? A paixão como um sentimento inerente ao ser humano e que ela em si não significa nada negativo ou positivo. A noção filosófica de paixão, ela é a contraparte da noção de ação. Ação e paixão são 2 faces de uma mesma moeda, do ponto de vista filosófico. Então, a ação, como o nome diz, é uma coisa que a gente faz, a gente age pela nossa vontade, nós deliberamos fazer alguma coisa, nós estamos agindo. Por exemplo, eu faço a ação de beber a água. Eu precisei mobilizar pela vontade o meu braço, pegar a água, trazer à boca, né? Isso foi uma ação. Quando a água entrou na minha boca, eu senti um bem-estar, né? O dessedentamento ocorreu automaticamente. Isso é uma paixão. Esse tipo de ocorrência passiva e não ativa, a parte ativa foi eu pegar o copo e beber. A saciedade foi algo que ocorreu passivamente. Depois que a água estava na boca, veio aquele bem-estar, né, da refrescância da água, quer eu queira, quer não. Depois que a água está lá, aquilo ocorre por um tipo de reação do corpo, nesse caso, né, que é acompanhada de um sentimento agradável. Esse sentimento agradável é uma paixão,
no sentido filosófico. Então, a cada ação, se essa ação envolver um ser que tem sentimentos, o sentimento que a ação provoca naquele ser é chamado pelos filósofos de paixão. Por exemplo, o Pereira está aqui na minha frente, né? Se eu vou sorrir para o Pereira, que eu gosto dele há muito tempo, né? É uma pessoa querida aqui da casa. Eu resolvi fazer essa brincadeira, né? Que na verdade tem um fundo importante de verdade, realmente um ser muito querido. Falar disso, usar esse exemplo foi algo voluntário, foi uma ação da minha parte. Falar dele, fazer referência, né, à nossa amizade, sorrir para ele, né, abrir um pouco o sorriso para ele, isso foi uma ação, é a parte voluntária. Do lado dele, que não estava esperando essa situação, ele sorriu sozinho, né? Ele correspondeu à minha expressão, que da minha parte foi voluntária, ele correspondeu automaticamente, porque ele é uma pessoa sensível. Ele percebeu que eu estava falando uma coisa verdadeira, ele sorriu também, né? Nele foi paixão, em mim foi ação. Então aquela expressão de simpatia dele, de alegria de eu estar falando dele com palavras carinhosas, não dependeu, ele não precisou ficar pensando, é mesmo, conheço o Silvio há muito tempo, só de eu sorrir, ele sorriu também, né? Então é a paixão associada a uma ação, sempre tem isso, né? Então é como se fosse duas faces da mesma moeda. E aí, só para detalhar um pouquinho mais, né, nesse livro do Descartes, vou pegar as partes mais fáceis que são importantes para a gente fixar essa ideia que é pouco comum, né? A paixão como sendo um sentimento involuntário, uma coisa que brota na gente em certas circunstâncias, né? Pode ser um sentimento até orgânico, como esse de beber água, ou um sentimento emotivo, né? Como de fazer um sorriso para uma pessoa querida. O Descartes divide as faculdades da alma, essa é a expressão que ele usa, né? As faculdades da alma, em 3 grandes faculdades. A vontade, que é uma dimensão ativa, né, do ser humano. O pensamento, que também é uma dimensão ativa. A vontade me leva, por exemplo, a mobilizar o corpo, dizer certas coisas, pegar a água e pôr na boca, né? Enquanto que o pensamento é algo interno, né? Se eu estiver, por exemplo, tentando calcular quanto que dá 84 dividido por 4, eu estou pensando naquele número, na operação de divisão, né? Então é uma faculdade interna, intelectual, não tem nada a ver com o corpo, né? E por fim vem a percepção. A percepção é passiva, né? Então as 2 primeiras dimensões humanas, a vontade e o pensamento, são ativas, e a percepção é uma faculdade passiva. E aí tem uma subdivisão que ele faz em 3 tipos de percepção. A mais comum, que a gente usa no dia a dia a palavra perceber ou percepção, é a percepção por meio dos sentidos, né? Por exemplo, graças a Deus eu enxergo, né? Eu estou com os olhos abertos, eu estou percebendo visualmente um montão de gente aqui, algumas cadeiras vazias, um copo de água aqui, né? Estou vendo o ventilador se mexer ali, estou ouvindo o som do ventilador. São percepções sensoriais. Elas ocorrem quer eu queira, quer não, né? Abrir o olho, eu vejo vocês. Não adianta eu falar, não quero ver essas pessoas, ou queria ver mais alguém aqui que não veio. Não tem jeito, né? A percepção, ela ocorre quer eu queira, quer não. Por isso que ela é involuntária. Por exemplo, a gente pode perceber
uma dor, né? Se tivesse uma dor de dente, aquilo incomoda, mas eu não consigo me livrar da dor simplesmente querendo. Por mais que eu queira me livrar da dor, né? Se eu não fizer algumas coisas, for no dentista, por exemplo, né? E a dor não some, é uma percepção da dor, assim como as percepções visuais, gustativas, olfativas, são involuntárias. Depois, eu vou pular um caso que é mais difícil de explicar. Vou ao último caso da percepção. Quando a gente sente amor e ódio, tristeza, alegria, medo, esperança, são sentimentos que são também formas de percepção, né? Só que aí eu não preciso dos olhos para ter essa percepção. Eu não descubro o amor olhando. Eu não aprendo o que é medo olhando. Isso é interno. Os sentimentos fazem parte da alma no seu nível mais profundo. Então eu preciso aquilo que os psicólogos hoje em dia chamam de introspecção. Olhar para dentro, se inspecionar intimamente. Os filósofos preferem dizer reflexão, refletir, se dar conta do que está se passando no seu mundo íntimo. E aí a gente encontra um universo de sentimentos que no seu conjunto foram chamados desde a antiguidade de paixões, esses sentimentos. Esses exemplos que eu dei são os exemplos principais do Descartes, né? Amor e ódio, paixões, alegria e tristeza, admiração, desejo, medo, esperança e assim por diante. São entre as paixões daquelas que estão mais presentes no nosso dia a dia. Então, é quase que como se fosse sinônimo, paixão é quase como se fosse sinônimo de sentimento. A gente usa o termo paixão na filosofia quando a gente quer enfatizar de que se trata de algo que ocorre passivamente. Quando a gente sente amor por alguém ou por um animal, por exemplo, não é um ato voluntário, não é que eu quis. Aquilo acontece, né? A mesma coisa, se você sofre uma ofensa, a gente fica pelo menos com uma certa mágoa, né? Não é agradável ser ofendido. Isso pode, em casos mais intensos, virar realmente um ódio. É o contrário do amor, né? Assim como uma ação benfazeja gera amor, uma ação maléfica ela pode gerar um sentimento oposto, que é o ódio. Uma notícia trágica pode nos entristecer, normalmente nos entristece, né? Não é que a tristeza não é agradável, mas ela acontece, né? Dependendo das circunstâncias em que a gente vive, nós temos tristezas, assim como nós temos alegrias. Vir aqui, por exemplo, hoje, eu vim voluntariamente, eu decidi entrar no carro, primeiro aceitar o convite da Gleides, né? Depois precisei entrar no carro, andar um trecho e tal. Foi tudo voluntário. Quando eu cheguei aqui e vi vocês, eu fiquei alegre, contente, sem ficar pensando nisso, né? Acontece. É uma espécie de automatismo, né? Psíquico. Isso tudo são paixões. É sentimento, mas sentimento é a palavra mais geral, né? Não lembra a gente que se trata de um processo involuntário. Então, vamos falar em paixões, depois dessa introdução, né? Acho que dá para entender. A palavra compaixão, como eu já antecipei, ela vem da palavra paixão, juntando o prefixo com, que quer dizer junto, né?
Por exemplo, agora há pouco, eu vinha a esta mesa com a Gleides e com o Pereira, quer dizer, junto com os dois, sentaram aqui. O que faz as pessoas unirem a palavra paixão com a palavra com? Essa junção significa, dada a explicação que eu dei aqui, né? Significa, de uma maneira bem simples, sentir com, né? Ter paixão, não só você, sozinho, mas com outra pessoa. Sentir junto com a outra pessoa, ou até mesmo com os animais. Os animais também têm paixões, né? Todo mundo que lida com bichos, que tem bichos como eu, que tenho os 4 vira-latas, a gente nota neles os sentimentos. Eles não verbalizam da forma que a gente verbaliza, mas é evidente, né, especialmente nesses animais que a gente considera animais superiores. Cachorro é um exemplo importante, porque quase todo mundo tem cachorro, né? Eles sentem como nós sentimos, e muitas vezes eles sentem junto conosco. Um dos vira-latas que eu tenho, todos, né? Mas tem um em particular, né, que fica desesperado quando ele me vê triste, né? Ele fica também muito aflito com a minha tristeza, né? E ele sabe, por exemplo, ele sabe muito bem distinguir se eu estou simplesmente cansado e chego em casa e deito um pouquinho no sofá, tudo bem, ele está lá contente, abanando o rabinho, né? Se eu deito no sofá porque eu estou muito triste com alguma coisa, ele sabe, pula em cima, lambe, né? Tentando me consolar, porque ele está sentindo comigo, junto com eu, se a gente pudesse falar essas palavras que não fazem parte do português, né? Vale a mesma coisa, né? Quando eu recebo com alegria, ele fica alegre, né? Se eu estou com medo, por exemplo, às vezes a gente está andando na rua, vem uma moto barulhenta, né, em alta velocidade, um maluco, eu fico com medo, né? Puxo para a calçada, eu fico com medo, ele também fica, né? Ele me vê com medo, ele fica com medo, né? Isso acontece então entre seres que têm sentimentos, de uma forma geral, situações em que o sentimento ele se torna comum, ele é partilhado. Então a compaixão é o fenômeno psíquico de duas pessoas, ou dois animais, ou animal e pessoa, sentirem a mesma coisa. Essa palavra, eu não sei latim, a gente tem algumas noções, né, mas ela tem uma origem latina. Compassiones, comunidade de sentimentos. Já existia a palavra compaixão, né, no latim, língua usada pelos romanos. Antes de Cristo já existia a civilização romana. E antes mesmo dessa civilização, os gregos, que foram os criadores da nossa cultura ocidental, né, entre as coisas que eles inventaram está a filosofia, eles também inventaram uma palavra para compaixão. Vocês nem imaginam que palavra é essa. Ela entrou para o português, né? Milênios depois, a língua portuguesa guarda uma palavra grega adaptada, né? As letras inclusive eram outras. É a palavra simpatia, que é equivalente à palavra compaixão. Procurem num bom dicionário compaixão. Vocês vão ver lá embaixo, né? Tem a explicação do que é mais ou menos isso que eu falei, né? Ter paixão junto com, né? Comunidade de sentimentos, e lá no fim, quando tem os sinônimos, vocês vão achar logo no começo, vocês vão achar simpatia. A palavra de simpatia, assim como a palavra paixão, ela mudou um pouco na boca do povo, né? Simpatia quer dizer outra coisa hoje em dia, né? Por exemplo, a Gleides me parece simpática, né? Achei no corredor uma pessoa que eu nunca tinha visto, mas ela sorriu para mim, veio cumprimentar, me deu as boas-vindas,
disse se eu precisava de alguma coisa. Puxa, que homem simpático, né, que veio ali me receber. É quando a gente tem um sentimento de acolhida, né, parece que se dá bem com a pessoa, a gente fala que é simpatia. Isso, no fundo, queria dizer justamente a mesma coisa. Sim é o mesmo que com. Sim, em grego, é o mesmo que com, em latim. E aí, patia vem de uma palavra que queria dizer sentimento. Então, é o sentimento com. É a mesma coisa de compaixão, né? Comunhão de sentimentos, simpatia. O Rubem Alves fala em simpatia aqui, em compaixão, né? Depois a gente vai ver. Mas antes de finalizar com o artigo dele, que eu vou ler uns trechinhos para vocês, a gente tem uma parábola no Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano, que fala da compaixão. Talvez seja o texto mais importante, mais lindo sobre a compaixão. E sem essas complicações filosóficas, se o termo quer dizer isso, se veio dali ou daqui. Claro que Jesus não podia usar esse tipo de explicação, né, para nos convencer a cultivar a compaixão. Ele contava historinhas, né? A historinha tem um impacto, às vezes até muito maior do que a explicação. Eu tenho certeza que vocês, quando chegarem em casa, vocês vão lembrar mais da historinha, tanto essa de Jesus como a que o Rubem Alves conta, do que dessa explicação, que precisa olhar no dicionário, no livro de filosofia, né? Era aquela situação em que Jesus foi tentado, né, por um doutor da lei, uma pessoa que não gostava dele, queria montar uma pegadinha, né, como a gente diz hoje, para Jesus. Ele foi perguntar ao mestre o que é preciso para possuir a vida eterna. A vida eterna é um símbolo, né, que se usa no Evangelho para uma vida futura, não boa, né, numa situação boa. Nós espíritas entendemos no mundo espiritual, né, ou nos céus. Então, esse homem veio e perguntou a Jesus, e a resposta é aquela resposta clássica, né? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Isso já estava então na lei, ou seja, no Velho Testamento, né? Nos textos judaicos já tinha lá. E aí Jesus falou: então, respondeste muito bem, faze isso e viverás, né? Jesus não... Ele percebeu que o homem não estava ali para aprender nada, né? Ele deu a resposta certa, curta e deixou, né? Só que o doutor da lei não se contentou. Ele perguntou: quem é o meu próximo? Essa parte foi a parte que, de verdade, Jesus mais enfatizou, né? O amor a Deus era a parte importante, né, da tradição judaica, tudo, mas Jesus deu muita importância no próximo. Deus é meio abstrato, né? Jesus enfatizou muito o próximo, a pessoa que está ao seu lado e aquela que você tem que amar, fazer o bem para ela. E Jesus, então, em vez de responder quem é o próximo, ele contou a parábola, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. É curtinha, eu vou ler para vocês, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Tão comum hoje em dia, nem precisa ir em Jericó, né? Qualquer lugar aqui está acontecendo isso, né? A gente ser vítima de malfeitores, né? Muitas vezes até matam, né?
Tinha acontecido na historinha de Jesus, tinha acontecido isso. Alguém foi abordado por ladrões que levaram tudo que ele tinha, ainda bateram nele e deixaram-no semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu. Quer dizer, o homem percebeu, vamos usar o termo que a gente está explicando aqui, ele percebeu o indivíduo lá semi-morto, né? Viu, provavelmente ouviu o gemido dele, né? Só que ele passou adiante. Ele não sentiu nada, ele ficou indiferente, né? Ele agiu para fugir. Ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, observar e perceber, né? Observou o homem ali, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, quer dizer, todos perceberam, né? Viram, ouviram o homem. Agora aconteceu uma coisa diferente, né? Ele foi tocado de compaixão. Tendo visto, foi tocado de compaixão. Ou seja, mobilizou-se no interior do samaritano um sentimento de compaixão. O que é isso? Sentir para si o que o outro estava sentindo. Nesse caso, o outro estava sentindo dores, aflição, né? Medo, desesperança, um monte de coisas ruins que o afligia. E o samaritano, como que foi, desculpe a palavra, ele foi contaminado, né? O seu mundo íntimo passou a funcionar junto com o daquele homem. E isso, de forma muito linda, levou ele a fazer ações para aliviar o sofrimento do outro, né? O que ele fez? Aproximou-se dele. A nossa reação em geral, você vê uma coisa ruim, se afasta, né? Esse homem não, ele se aproximou do que estava ali caído, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Tudo isso é a dimensão ativa, né? Aproximar-se, cuidar da ferida, pôr no cavalo, levar na hospedaria, cuidar dele. Tudo isso foi voluntário, mas essas ações foram desencadeadas por um sentimento. Que sentimento é esse? A compaixão, né? Às vezes a gente mistura a compaixão com a pena, né? Dó. Muitas vezes a gente fala em compaixão nesse sentido. É muito mais do que isso, né? Não é simplesmente sentir pena, ele está incluído no conceito, né? Mas é sentir junto todo aquele pacote de sentimentos do outro, né? No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem. Era um estranho, né? Tudo indica que fosse um estranho. Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí ele pegou o doutor da lei, né? Ele não tinha como disfarçar. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Eu fui procurar no dicionário, né? O dicionário não é uma fonte muito boa para a gente estudar as coisas, mas às vezes, quando a gente está interessado na significação das palavras, é importante, né?
Aqui na parábola diz que o doutor da lei falou, aquele que usou de misericórdia. Eu fui procurar a palavra misericórdia também. Tem umas explicações e lá no fim, compaixão, simpatia. É a mesma coisa, né? A misericórdia tem a ver com o coração, né? O coração dele se compadeceu do homem e ele agiu para cuidar dele. É o exemplo perfeito, né, que Jesus nos dá. Reeducar o nosso mundo íntimo para que a gente passe a ser sensível ao próximo, nas suas alegrias e nas suas tristezas. E isso nos mobiliza voluntariamente. Aí é quase que é uma consequência, né, para a gente agir. Se aquele sentimento comum for ruim, a gente está sentindo, como dizendo assim, também. Então, assim como eu não queria sofrer, eu também não quero que o outro sofra. Se eu puder fazer alguma coisa para evitar esse sofrimento, eu vou fazer, né? Que é o exemplo do bom samaritano. E agora, assim, essa parábola, ela foi comentada pelo Allan Kardec. Não deixem de ler quando chegarem em casa. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, mas o Kardec transcreveu a parábola e depois tem os comentários dele e de espíritos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todo mundo tem o Evangelho, leia em casa. Leia de novo a parábola, né? E depois os comentários do Kardec. E agora, para encerrar, falar um pouquinho do artigo que motivou essa reflexão, que foi o artigo do Rubem Alves. Ele conta aqui que um certo dia ele surpreendeu a neta, uma menininha cuja tinha 11 anos, ele até fala a idade, uma menininha de 11 anos, a neta dele, estava sozinha na sala de televisão, vendo alguma coisa, e de repente ela começou a chorar. Ele, que era uma pessoa muito sensível, né, foi lá conversar com ela para saber por que ela estava chorando, e ela disse o seguinte: veja a simplicidade de uma criança falando de algo muito profundo, né? Vovô, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu sofro também. E ligar a televisão, quase sempre a gente vê pessoas ou animais sofrendo, né? É o que menos falta, né, hoje em dia. E a menina possivelmente viu ali alguma coisa, né, referente a alguém com dores, passando por sofrimento, ela sofreu junto. E aí, provavelmente ela não tinha essa palavra compaixão, mas ela disse o seguinte: o meu coração fica com o coração dela. E aí esse é o título do artigo do Rubem Alves, né? Meu coração fica com o coração dela. O coração é o símbolo dos sentimentos, né? Não é o coração de carne, né, que está batendo. É a sede dos sentimentos, alegoricamente falando. Então ela diz que o coração dela ficava junto com o coração da pessoa que sofre. E aí ele comenta: percebi que o coração da Camila, se chamava Camila, conhecia aquilo que se chama compaixão. E aí ele explica um pouquinho, como eu fiz aqui, né? Compaixão, no seu sentido etimológico, né, a origem da palavra, quer dizer sofrer com. Ele pegou o caso da acepção do exemplo em que o sentimento era um sentimento de sofrimento. Pode ser também um sentimento bom, né? Na maioria das vezes a gente fala em compaixão com relação a sentimentos de dor. Por exemplo, a paixão do Cristo, vai chegar Semana Santa, né? Tem essa referência na tradição
católica, né, da paixão do Cristo, é aquele período em que ele foi aprisionado, torturado, levado à cruz. Aquilo então é a paixão. Eu não sabia, né, quando eu era criança, por que chamam isso de paixão, né? É por causa que a paixão é um sentimento, e aquele foi um momento crucial na vida de Jesus, de grande sofrimento, né? Um sofrimento imerecido, porque ele não fez nada de mal para ninguém, né? Então ali tem um potencial enorme, né, para a gente pensar, né, sobre a missão de Jesus aqui na Terra, né, que envolveu esse episódio dramático. Então, compaixão quer dizer sofrer com. Agora lendo, Rubem Alves diz: eu não estou sofrendo, mas vejo uma pessoa sofrer, aí eu sofro com ela. É a compaixão. Ponho o outro dentro de mim. Ponho o outro dentro de mim. Esse é o sentido do amor, ter o outro dentro da gente. E que homem sábio, né, que escreveu essas palavras, aproveitando a inspiração da menininha, né, da sua neta. O sentido do amor é ter o outro dentro da gente. E aí ele fala do apóstolo Paulo. O Rubem Alves, no começo da sua vida, ele foi pastor, né? Depois ele deixou, né, a igreja da qual ele era pastor, se tornou um professor universitário. Então ele lembra que tem uma carta de Paulo, ele não fala o número aqui, mas é uma das cartas de Paulo aos Coríntios, né? Que ele fala da caridade ou do amor. O apóstolo Paulo escreveu que posso dar tudo o que tenho aos pobres, mas se faltar o amor ou a caridade, né, em algumas traduções, nada serei, porque posso dar com as mãos sem que o coração sinta. Aquele gesto puramente exterior de dar tem pouco valor. Eu acho um pouco bom, né, mas importante que ele venha conjugado, ele brote, o gesto venha junto, venha conjugado com um sentimento de compaixão, né? A compaixão é uma maneira de sentir. É dela que brota a ética. Esse curso que eu dei na Unicamp faz uns 2 anos, né, sobre as paixões, estudou um filósofo, outro filósofo, né, do século XVIII, que propôs essa ligação entre as paixões e a ética, no sentido de que as paixões são o que estão por detrás da ética. A distinção que a gente faz na filosofia entre o bem e o mal, o certo e o errado. E a proposta é que, assim simplificando, é que se você tiver compaixão, ou seja, se a gente sentir junto com o outro, a gente não vai fazer nada de mal para ele, porque você está sentindo igual ele, né? Então nem precisa muita teoria, basta ter compaixão. Você tem compaixão, você põe o outro dentro de si. Fazer mal a ele é fazer mal a si também. Isso ninguém quer, né? Esse é um assunto fascinante, né, que a gente deixa para outro dia. Depois, estou pulando umas partes importantes. Ele faz uma citação aqui do grande poeta português Fernando Pessoa, que também, em uns versos, de forma muito bela, fala da compaixão, sem usar a palavra, né? Mas isso eu deixo para vocês olharem depois, por causa do tempo. Depois, ele fala um pouquinho dos casos diferentes desses dois, da parábola, né, e da menininha, das pessoas que ele fala um pouquinho das pessoas que não têm compaixão. E ele dá uns exemplos. Eu nem vou falar quais são os exemplos, para ele não ficar triste, né? Porque falta de compaixão é a indiferença, né? A dureza de coração. Ele dá uns exemplos aí, tirados do noticiário e tal, né? Isso em 2005. E aí ele comenta: a falta de compaixão é uma perturbação do olhar. Não é o olhar físico, né? A gente pode enxergar muito bem, por exemplo, alguém
necessitado de uma assistência material, como era o homem que caiu ao poder dos ladrões, mas alguém que precisa de uma palavra, precisa de um sorriso, que precisa de um incentivo, né? Se a pessoa percebe e não sente nada, isso é um problema, né? Ele fala que isso é uma perturbação do olhar. E aí ele dá alguns exemplos. Olhamos, vemos, mas a coisa que vemos fica fora de nós. É a indiferença. Ele dá 4 exemplos. Vejo os velhos. Posso até mesmo escrever uma tese sobre a velhice, se eu for um professor universitário. E ele era, né? Mas a tristeza do velho é só dele, não entra em mim. Nossas florestas, aqui está estendendo para, eu falei de bichos, né? Ele está estendendo até para vegetais, né? Que estritamente não sentem, mas é uma reflexão quase que poética. Nossas florestas vão aos poucos se transformando em desertos, mas se eu não tiver compaixão, isso não me faz sofrer. Não a sinto como uma ferida na minha carne. Vejo as crianças mendigando nos semáforos, mas não me sinto uma criança mendigando nos semáforos. E por fim, caso dele, vejo os meus alunos nas salas de aulas, mas o meu dever de professor é só dar o programa e não sentir o que os meus alunos estão sentindo. É claro que o Rubem Alves fazia exatamente o oposto disso, né? Eu conheci pessoalmente, né? Estive em aulas dele. Ele sentia o que os alunos estavam sentindo, né? Ali tem a chave da educação, como ele explicou em outros lugares, né? Depois, mais para frente, ele fala de um autor aqui, né? Estrangeiro, educador, que é alguém que dizia que para ensinar algo a uma criança é preciso primeiro amá-la. Isso faz lembrar muito da minha mãe, que morreu há poucos dias. Era uma educadora maravilhosa, né? Trabalhou 35 anos educando crianças, muitas vezes rebeldes, que vinham de lugares muito carentes, né, de educação. Ela sempre falava e fazia isso, né? Primeiro você ame as crianças, depois você vai ensinar, porque senão não funciona, né? Mais para frente, né, ele conta o último caso que ele menciona aqui. Ele lembra de novo os versos do Fernando Pessoa. E ele sugere que, muitas vezes, essa imensa dificuldade que a gente tem de ensinar a compaixão, ela não é para ser vencida com muitas teorias, né, muitas explicações técnicas. Ele aposta mais nas historinhas, né? E é por isso que ele também, nos seus livros, nas palestras, artigos, muitas vezes ele conta historinhas, como ele está contando nesse próprio artigo aqui, a história real da neta, né? Depois ele fala dos versos do Fernando Pessoa, que são ficção poética, mas tem uma história ali. Eu pulei essa parte. Ele diz que as historinhas às vezes funcionam melhor do que uma longa conversa, né? Mais seca. Jesus fez justamente isso, né? Ele não fala aqui da parábola do bom samaritano, provavelmente não ocorreu a ele, né? Estava acabando o espaço do artigo, mas eu já tinha até antecipado para vocês, né? É muito mais impactante a parábola do bom samaritano, que ocupa trechinho assim da Bíblia, né? Do que uma longa história, né? Dizendo que a gente tem que ser sensível ao próximo, sentir junto com ele. Sim, é bom entender também, né? É importante entender do que se trata,
mas a historinha ela funciona, ela tem um valor assim de impacto muito maior, né? E aí ele conta aqui a história de um menininho, é provavelmente real, né? Sei de um menininho que se pôs a chorar ao final da história. O menininho tinha lido uma historinha, né, como a gente diz, chamada O Patinho que Não Aprendeu a Voar. Eu precisaria procurar, né? Alguém já leu essa historinha? Deve ter em algum lugar, né? Algum livro infantil, sei lá, né? Um patinho que não aprendeu a voar. É uma coisa meio triste, né? A gente gostaria que o pato se desenvolvesse, né, normalmente, e um dia ou outro ele vai aprender a voar. Mas nessa historinha que eu não conheço, e o Rubem Alves está mencionando aqui, o patinho não aprendeu a voar. E aí o menininho teve compaixão do patinho, identificou-se com ele, vai carregar o patinho dentro de si, embora o patinho nem mesmo exista. É uma historinha. Lemos histórias para as crianças e para nós mesmos, não só para ensinar a nossa língua, mas também para ensinar a compaixão. Isso os bons escritores fazem. Ele fez isso de forma magnífica, né? Rubem Alves. Gostaria de ter mais tempo para poder ler pelo menos uma parte dos livros, alguns para criança mesmo que ele escreveu, né? Então fica como uma reflexão, assim como para mim foi bacana ter visto esse artigo, né? Isso já faz 15 anos. Guardei, falei, um dia a gente divulga melhor. Agora surgiu a oportunidade, né? Procure então na internet, Meu Coração Fica com o Coração Dela. Ponha lá no Google, né? Entre aspas, Rubem Alves, e aí vocês vão achar. Eu fiz isso, eu achei. Está disponível, a Folha de São Paulo está disponível, como é uma edição muito antiga, ela está grátis na rede, não precisa pagar nada. Não deixem de ler o artigo dele, né? Eu li uns trechos, mas lendo tudo a gente fica mais envolvido, né, essa eloquente proposta que ele faz para que a gente cultive a compaixão. Tá? Obrigado, gente.